No outono de 2019, Portland foi banhada por um clima excepcionalmente quente. A luz fraca do entardecer caía sobre as ruas tranquilas da cidade, criando uma sensação de calma que ninguém poderia imaginar que precederia grandes mudanças. Abby Rose, uma jovem médica, estava em frente à janela do consultório, olhando para fora, incapaz de afastar um sentimento de ansiedade dentro dela. Ela tinha acabado de conseguir o emprego dos sonhos no Portland City Hospital, em pediatria, o lugar onde todo médico gostaria de trabalhar. Finalmente, depois de tantos anos de esforço, cheguei àquele lugar. A vida de Abby estava pronta para mudar, cheia de esperança e desafios. Mas, em seus primeiros dias, eventos estranhos começaram a acontecer. Certa manhã, depois de um turno cansativo, Abby decidiu ir a um pequeno café do outro lado da rua do hospital para aliviar seu cansaço. Ele nunca imaginou que sua vida mudaria para sempre por causa de um encontro casual ali. Enquanto esperava seu café, um barulho suave chamou sua atenção. Era o som de um homem tentando desajeitadamente limpar uma mancha de café em sua camisa branca. Uma situação realmente normal, mas que seria o início de uma história estranha. Um relacionamento cheio de altos e baixos que Abby não poderia imaginar. Com licença, posso ajudar? Abby disse, pensando apenas em lhe oferecer um lenço. O homem olhou para cima e sorriu para ela. E essa interação rapidamente se transformou em uma conversa. Nate, ele disse. Seu nome era Nate Marshall. E esse seria um nome que Abby jamais esqueceria. Nos meses que se seguiram, Abby descobriria que Nate não era apenas o homem por quem ela se apaixonou, mas também um mistério que ela ainda não conseguia resolver. Esse encontro casual parecia um começo romântico, mas ninguém sabia que por trás do sorriso cativante de Nate havia um segredo obscuro escondido. Um segredo que poderia mudar tudo. No outono de 2019, no calor incomum de Portland, Abby Rose começou a jornada profissional que ela esperava há tantos anos. Aos 30 anos, finalmente tive a oportunidade de trabalhar no Portland City Hospital, no departamento de pediatria, o lugar que sempre sonhei. Tudo parecia definido na vida de Abby, um excelente emprego, um futuro promissor e boa saúde para continuar enfrentando longas horas no consultório. Os primeiros meses de trabalho no hospital não foram fáceis, mas Abby não deixou que isso a afetasse. Ela se concentrou em seu trabalho, sempre dedicada aos seus pacientes, sem pensar muito em questões românticas ou em uma vida fora do trabalho. Entretanto, em uma manhã movimentada, quando a temporada de gripe estava a todo vapor e todos os escritórios estavam lotados de crianças com febre e tosse, Abby decidiu fazer uma pequena pausa. Ela estava com uma dor de cabeça incontrolável, o que a levou a sair para encontrar um pouco de paz e sossego. Ela não conseguia imaginar que essa simples decisão a levaria a um encontro que mudaria não apenas seu trabalho, mas também sua vida. O pequeno café em frente ao hospital, onde Abby costumava ir, era um lugar tranquilo onde ela podia relaxar um pouco antes de voltar ao trabalho. Mas naquele dia, o refeitório era diferente. Estava vazio, diferente do normal. Abby percebeu que havia algo estranho na atmosfera ali, mas não prestou muita atenção. Ele entrou, pediu um expresso e um sanduíche e então sentou-se em um canto tranquilo para recuperar as forças. Entretanto, um momento depois, enquanto Abby tomava seu café, um som suave foi ouvido atrás dela. Um suspiro, o som fraco de alguém tentando limpar uma mancha de café na camisa branca. Abby se virou e foi aí que conheceu Nate. Nate Marshall, um homem de cabelos escuros, olhos penetrantes e um sorriso cativante. Estava na frente dela. Sua camisa branca, embora elegante, estava coberta de uma grande mancha de café. Abby, sendo alguém sempre disposta a ajudar, imediatamente tirou um pacote de lenços umedecidos da bolsa e ofereceu a ele. Um gesto simples, mas que deu início a um relacionamento que ele nunca esqueceria. Nate, com uma expressão suave, agradeceu. Obrigado, mas temo que não possa salvar esta camisa, disse ele, com uma risada um tanto triste. Abby não conseguia parar de pensar nessas palavras, como se fossem uma previsão de sua vida. Ele continuou dizendo que tinha uma reunião importante para comparecer em 1 hora e que provavelmente teria que ir para casa para se trocar. Abby riu e sugeriu que ela tentasse usar água com gás para limpar a mancha de café. Isso o fez sorrir, olhando para ela como se tivesse descoberto algo interessante. E então, a conversa começou. Nate se apresentou e os dois começaram a conversar. No início eram perguntas simples. Depois eles começaram a compartilhar sobre seu trabalho, suas vidas. Nate era diretor de vendas de uma empresa de carros de luxo, a Premium Motors. Não era fácil se abrir com ele, mas Abby parecia fazê-lo se sentir confortável. Abby, por sua vez, sentiu uma conexão com Nate desde aquele primeiro encontro. Seu senso de humor e sua maneira de lidar com as dificuldades da vida fizeram Abby se sentir relaxada e aliviada. Nate não hesitou em pedir o número de telefone de Abby, embora eles tivessem acabado de se conhecer. Um gesto ousado, mas que não deixou Abby desconfortável ou chateada.
Em vez disso, ela sentiu uma estranha atração por esse homem. Eles se despediram, prometendo se ver novamente. Mas na época, Abby pensou que era apenas um encontro casual entre dois estranhos. Ele não podia imaginar que esse encontro se tornaria uma parte importante de sua vida. Mais tarde, o encontro levou ao primeiro encontro. Nate convidou Abby para um pequeno restaurante italiano fora da cidade, onde os pratos simples, mas deliciosos, fizeram Abby se sentir confortável. Os dois conversaram a noite toda. Não apenas sobre coisas triviais, mas sobre seu passado, sonhos, fracassos e sucessos na vida. Essas conversas criaram uma conexão especial. E Abby sentiu uma nova sensação em seu coração. Uma sensação que ela nunca havia experimentado antes. Ela adorava a maneira como Nate se abria sobre sua vida. Como ele não demonstrava arrogância ou ostentação. Mas era um homem sincero, ansioso para causar uma boa impressão. Com o tempo, o amor entre Abby e Nate cresceu. As citações a seguir trouxeram alegria e romance. Nate se tornou o homem que Abby sempre procurou. Ele era o parceiro perfeito. Alguém que a entendia, que sabia como tornar tudo mais fácil. Nate sempre cuidava de Abby, mandando café para ela quando ela estava de plantão à noite e pegando-a depois do trabalho. Certa vez, ela até fez um show para as crianças do hospital, fazendo-as rir enquanto trabalhava. A vida de Abby parecia estar no auge. Eu tinha o emprego dos meus sonhos. O homem que eu amava e tudo parecia estar indo bem. Eu não pensei que algo pudesse dar errado. No entanto, uma vida que parecia perfeita não poderia durar para sempre. Os primeiros meses de relacionamento foram doces. Mas foi também durante esse período que os primeiros sinais estranhos começaram a aparecer. Nate, embora tratasse Abby bem, parecia ter começado a exibir um comportamento estranho. A mudança em sua atitude não foi imediatamente aparente. Mas Abby não era de ignorar os pequenos detalhes. A vida de Abby parecia perfeita. Ela estava apaixonada por Nate, o homem que ela pensava que seria seu companheiro de vida. Ambos moravam em uma pequena casa nos arredores de Portland, onde o verão era sempre cheio de luz e o inverno era frio, mas quente, graças à companhia um do outro. Abby continuou trabalhando no hospital, onde construiu uma reputação de médica talentosa e dedicada. Nate, seu marido sempre atencioso, trabalhou duro na Premium Motors, mantendo a estabilidade de ambos. O tempo passou entre noites aconchegantes juntos, escapadas românticas de fim de semana e jantares simples, mas amorosos. Tudo parecia perfeito. Entretanto, alguns meses depois, Abby começou a sentir que algo não estava certo. Os primeiros sinais foram pequenas mudanças que ela pensou serem resultado de estresse ou fadiga no trabalho. Nate começou a apresentar um comportamento estranho. As conversas entre eles tornaram-se mais curtas e superficiais. Em vez daquelas longas noites falando sobre trabalho, família ou coisas interessantes da vida, as conversas agora se tornaram tensas e tensas. Nate não perguntou mais sobre os pacientes de Abby nem prestou atenção às histórias sobre casos difíceis no hospital. Em vez disso, ele mudava de assunto ou simplesmente permanecia em silêncio. Abby sentiu uma distância crescente. Embora Nate não tenha dito nada sobre isso, eu só conseguia sentir que ele estava mudando. Isso se refletiu não apenas nas conversas, mas também nas ações de Nate. Ele começou a chegar tarde em casa. Às vezes muito tarde, sem dar nenhuma razão convincente. Sempre que Abby perguntava, ele dizia que estava trabalhando ou que teve uma reunião inesperada com um cliente. Abby, embora se sentisse insegura, tentava confiar em suas explicações, pois queria acreditar que Nate ainda era o homem que ela amava. Mas a dúvida começava a crescer dentro dela. Certa noite, depois de um turno noturno, Abby chegou em casa e percebeu que algo não estava certo. A casa estava escura, sem barulho, apenas a luminária de mesa perto da janela de Nate estava acesa. Ele não estava lá. Abby se sentiu confusa e preocupada. Ela ligou para Nate, mas ele não atendeu. Ele ligou uma segunda e terceira vez, mas não obteve resposta. A sensação de desconforto aumentou, e Abby decidiu dirigir até a empresa de Nate para ver se ele ainda estava lá. Quando ele chegou, não viu seu carro. Ela voltou para casa, cheia de confusão e ansiedade. No dia seguinte, quando Abby acordou, ela notou mais mudanças no comportamento de Nate. Ele não era tão aberto quanto antes. Não gostava dela da mesma forma. Suas ações começaram a ficar estranhas, como se ele estivesse escondendo algo. Mais uma vez, Abby foi tomada por um sentimento inexplicável. Ela começou a notar pequenas mudanças em sua vida diária. Nate pegava o telefone e o escondia quando Abby entrava no quarto. Ele começava a falar ao telefone secretamente, quando Abby perguntava. Ele dizia que era para trabalhar, mas algo em seu tom fez com que Abby não conseguisse confiar completamente nele. Uma noite, enquanto jantavam, Nate não parava de olhar para o celular. Abby não conseguiu mais se conter e decidiu perguntar diretamente a ele: Nate, o que está acontecendo? Ela olhou nos olhos dele, tentando encontrar um sinal de verdade. Nate olhou para ela por um momento e então forçou um sorriso.
Não é nada, só trabalho, disse ele, mas Abby não conseguia se livrar da sensação de que havia algo maior acontecendo. Ele começou a notar mudanças em suas finanças. Um dia, ao verificar as contas bancárias, Abby descobriu várias transações estranhas. Uma grande quantia de dinheiro foi retirada da conta conjunta deles nas primeiras horas da manhã. Nos dias em que Nate disse que trabalharia até tarde, essas transações não tinham recibos associados e, quando Abby o questionou sobre elas, Nate simplesmente disse que eram despesas menores que seriam resolvidas mais tarde. Mas quando Abby olhou para outras contas, ela também notou que o dinheiro havia sido sacado de forma estranha. Ele começou a suspeitar que Nate estava escondendo algo muito maior. Certa manhã, quando Abby saiu de casa para ir ao hospital, ela deixou um bilhete para Nate lembrando-o de alguns pagamentos pendentes. Mas quando ele voltou, o bilhete ainda estava intocado na mesa. Nate não tinha lido, e isso a deixou mais desconfortável do que nunca. Então, um dia, Abby acidentalmente descobriu algumas mensagens no telefone de Nate. Não eram de clientes, mas de outra mulher. Ela não conseguia acreditar no que via quando leu as mensagens doces e amorosas que Nate havia enviado para aquela mulher. Naquele momento, Abby não conseguiu mais se conter. Ela começou a perceber a verdade. Nate havia mudado e provavelmente não era mais o homem que ela amava. Desde que Abby descobriu os sinais estranhos no comportamento de Nate, ela não consegue descansar. As longas noites sem dormir, as perguntas que giravam em sua cabeça e o sentimento de insegurança que crescia dentro dela. Eu não aguentava mais. Embora eu quisesse acreditar nas explicações de Nate, não pude ignorar as evidências inegáveis. A verdade estava começando a vir à tona. E Abby não podia mais viver na escuridão das mentiras. Os saques suspeitos de dinheiro, as mensagens secretas de outra mulher e agora as ligações de números desconhecidos que Nate sempre negava rapidamente quando ela perguntava sobre eles. Abby não conseguia imaginar que um homem que ela amava tanto pudesse esconder tudo isso dela. Especialmente depois de uma vida juntos que parecia feliz. Embora com alguns pequenos conflitos no trabalho e na família. Mas quando outro sinal apareceu, ele não conseguiu evitar agir. Numa tarde de fim de semana, enquanto Abby limpava a casa, ela encontrou uma chave estranha na carteira de Nate. Uma chave de uma casa que ela nunca tinha visto antes. Eu não conseguia entender porque Nate teria uma chave para aquele lugar. Especialmente quando eles nunca tinham conversado sobre comprar uma casa ou alugar outro lugar. A dúvida ficou mais clara do que nunca. Ele decidiu que precisava descobrir a verdade. Abby sentiu que não podia mais viver nessa ambiguidade. Pare de mentir, Nate. Eu sei de tudo. Você mentiu para mim. Você me traiu. E agora? Eu não posso mais viver assim. Nate olhou para ela por um momento e então finalmente falou. Abby, eu não sei o que dizer. Sim, eu te traí. Mas, o que tínhamos não é mais o mesmo. Abby se sentiu ahogada ao escujar as palavras. Então se estás disposto a tirar todo por uma morrer mas? Lo que prometimos. No estros planis. Todo eso diano tiene valor para ti? Nate não respondeu. Solo la miró com uma expressão lena de remordimento. Pero Abby diano queria escujar mais. Diano necessitava mais explicações. Lo entendia todo. Finalmente, Abby decidiu sair de la vida de Nate para sempre. Diano podia suportar mais las mentiras e la traição. No iba a dejar que sua vida estuviera controlada por el hombre que havia traicionado sua confiança. Abby não iba a permitir que el passado dominara seu futuro. Encontraria a forma de levantar-se e recuperar sua vida. No por nadie mais, sino por ela mesma. Depois de enfrentar-se a Nate, Abby Diano sentia as emoções confusas que sentia antes. Havia limpiado sua mente e decidiu no dejar que as mentiras ni la debilidade la dominarão. Pero, apesar de todo, seu coração seguia apertando-se debido a la traição. Todo o que havia construído se havia derrumbado. E agora, Diano veia nada mais importante que reclamar la justiça para si mesma. Abby não queria simplesmente poner fim a seu matrimônio com Nate. Não podia permitir que esse homem, que la havia enganado e traicionado, vivieram na vida tranquila sem enfrentar as consequências de seus atos. Por isso, quando Abby descobriu todos os oscuros secretos sobre as dudas e as ações fraudulentas de Nate, decidiu no deixar que todo passara sem consequências. Las lamadas secretas, el dinheiro retirado sem justificação, las tarjetas de crédito que Nate abriu em la oscuridade, todas las huelas que Abby havia encontrado mostravam a homem que vivia em mundo de ilusões. Ocultando o que realmente estava ocorrendo, Abby não podia seguir vivendo a la sombra de esas mentiras. Começou a investigar mais sobre as dúvidas em las que Nate havia caído. Los grandes préstamos que ele não lhe havia compartido. Los pagos atrasados de los que ela não sabia nada. Abby se puso em contacto com instituições financeiras e bancos para recopilar toda a documentação relacionada com os préstamos e transações que Nate havia realizado sem informar-lhe. Encontrou informação sobre um enorme préstamo personal que Nate havia firmado mientras viviam juntos.
O nadeuda de la que ela não tinha ideia. Os préstamos de A começavam a acumular-se. E grego Abby sabia que se não atuava rápido, sua situação financeira se desplomaria por completo. Pero no solo se tratava de dinheiro. Começou a sospechar que Nate no solo la havia traicionado emocionalmente. Sino que poderia estar involucrado em atividades ilegais. El dinheiro de origem desconhecido. Las reuniões secretas com pessoas que ela não conhecia. E grego especialmente la casa que Nate havia mantenido em secreto. Todo conducia a solo pensamento em la cabeça de Abby: Nate no solo era traidor. Sino que poderia ser estafador e grego criminal. Com a ajuda de advogado de confiança, Abby começou a preparar plano. Ela decidiu não apenas pedir o divórcio, mas também levar Nate ao tribunal. Isso não era apenas por vingança, mas porque ela queria que ele enfrentasse as ações que havia tomado. Abby não queria mais perdoar ou esquecer tudo lentamente. Ela queria que justiça fosse feita. Ele pediu ao seu advogado que encontrasse uma maneira de reunir evidências sólidas sobre as atividades ilegais nas quais Nate poderia estar envolvido. Eles investigaram mais a fundo as dívidas, os empréstimos falsos que Nate havia feito em seu nome e as transações duvidosas com indivíduos e organizações desconhecidas. Tudo indicava que Nate estava tentando fugir da responsabilidade e viver uma nova vida sem deixar rastros. Um dia, enquanto Abby trabalhava em seu escritório, ela recebeu uma ligação de número desconhecido. Do outro lado da linha estava um homem que se apresentou como Michael Hoffman. Olá, sou Michael Hoffman, representando várias organizações e indivíduos com os quais seu marido está envolvido. Gostaria de discutir sua situação financeira e os próximos passos. Abby sentiu como se seu corpo estivesse rígido. Michael Hoffman. Aquele nome soava familiar, e ela se lembrava de ter conhecido essa pessoa em uma cafeteria antes de descobrir a verdade sobre Nate. Michael Hoffman era um homem muito misterioso, mas parecia saber muito sobre Nate e o que ele estava fazendo. O que está acontecendo? O que você quer? Abby perguntou com uma voz nervosa, mas tentando manter a calma. Você não precisa mais se preocupar com os problemas financeiros do seu marido. Disse Michael calmamente. Ajudei minha equipe e nossos parceiros a navegar nessa situação. Nós cuidaremos de tudo do nosso jeito. Você não precisa se preocupar com dívidas ou com o que Nate fará em seguida. Abby sentiu arrepio percorrer sua espinha. Eu não entendia muito bem essas pessoas. Mas elas claramente não eram pessoas comuns. Eles não eram apenas agências de cobrança de dívidas ou instituições financeiras. Mas pessoas com influência, poder e capacidade de fazer qualquer coisa para garantir seu silêncio. Abby sabia que estava em uma situação extremamente perigosa. Mas não podia recuar. Ela decidiu investigar mais sobre Michael Hoffman e as organizações que ele representava. Enquanto isso, Nate continuou vivendo sua vida, tentando manter tudo em segredo. Mas Abby ficou de olho nele. Ela não ia deixar que ele enganasse novamente. Eu sabia que não importava o quanto Nate tentasse. Ele não conseguiria escapar do que havia causado. No fim das contas, tudo seria revelado, e Nate teria que pagar por suas ações. Abby decidiu que não apenas Nate, mas também todos que o ajudaram a esconder dívidas, cometer fraudes e fugir da lei, teriam que enfrentar a justiça. Uma batalha estava começando, não apenas para devolver a vida a Abby, mas para garantir que pessoas como Nate nunca mais pudessem enganar e prejudicar os outros. Ela estava pronta para lutar até o fim. Abby havia percorrido um longo caminho, cheio de dor e injustiça, mas agora ela se sentia pronta para enfrentar tudo. Depois de descobrir a traição de Nate, ela decidiu que não apenas o relacionamento deles deveria terminar, mas seus atos de engano e fraude também precisavam ser abordados. Não se tratava apenas de se divorciar. Ela queria que Nate pagasse pelo que havia feito e deu tudo o que tinha para buscar justiça. À medida que a vida de Abby começou a melhorar, ela começou a perceber que, embora tivesse perdido alguém que amava, essa perda também lhe deu uma nova força. Ela não era apenas uma médica talentosa, mas uma mulher forte e determinada, disposta a lutar pelo que merecia. Depois de tudo o que Nate fez, Abby percebeu que não podia continuar remoendo o passado. Ela teve que seguir em frente. Reconstruir sua vida, não apenas para si mesma, mas também para ajudar os outros. Abby sentiu uma estranha sensação de alívio. Finalmente, a justiça seria feita. Ela não queria ver Nate preso ou punido. Mas depois de tudo o que ele fez, ela sabia que ele não poderia escapar das consequências de suas ações. Ainda assim, Abby não queria ver Nate sofrer. Ela só queria que ele pagasse pelo que havia feito, para que ela pudesse continuar reconstruindo sua própria vida sem ter que se preocupar com os relacionamentos ruins do passado. No dia em que Nate foi preso, Abby não estava presente no tribunal. Ele decidiu não participar mais do processo legal, embora suas declarações e as evidências da investigação tenham ajudado a agilizar o processo judicial. Abby não ficou feliz nem satisfeita em ver Nate sob custódia. Ela apenas sentiu um vazio, como se uma parte dela tivesse realmente se perdido. Mas ele entendeu que,
Para viver uma vida livre e feliz, ele tinha que deixar para trás os fardos do passado. Meses depois, Nate foi condenado por fraude financeira, peculato e uma série de outros crimes. Embora a sentença não tenha sido tão dura quanto muitos esperavam, a punição foi suficiente para impedi-lo de continuar com sua vida anterior. Nate perdeu tudo, não apenas sua carreira, mas também sua liberdade e sua honra. E essa foi a justiça que Abby lutou para obter. A história de Abby não terminou com vingança ou ressentimento, mas com libertação. Eu não precisava mais viver na sombra da traição e das mentiras. Ele encontrou forças para reconstruir sua vida. Sua clínica estava prosperando, e Abby continuou se dedicando ao trabalho que amava. A cada dia que passava, ela sentia que estava mais perto de uma recuperação completa. Não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Abby finalmente percebeu que, embora tivesse perdido o amor e a confiança de alguém que ela pensava que seria seu parceiro de vida, ela havia se encontrado novamente. Ele aprendeu que às vezes a perda pode se tornar o motor da mudança e do crescimento. Abby não olhou mais para trás com dor e arrependimento, mas olhou para o futuro com confiança e esperança. Uma nova vida havia começado, onde não havia espaço para mentiras e traições. Abby encontrou a felicidade, não no que havia perdido, mas no que havia construído e estava construindo. E essa foi a maior recompensa que a vida já lhe deu.